fala comigo. Aplauda o Senhor bem forte pelo poder dessa palavra. E que o poder dessa palavra inunde o teu coração. O espírito de conhecimento venha sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Assentai-vos, queridos, e preste muita atenção. Você que está em casa, pode compartilhar essa live também. Aproveita, quem não é inscrito no nosso canal, temos nosso canal no YouTube. Aliás, as orações estão sendo uma bênção. Pela manhã, além da oração, tem o motivacional, onde nós estamos durante 5 dias ministrando um tema diferente. Essa semana, a partir de amanhã, nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu nada material para Deus, mas o que ele pediu foi o suficiente para ele se tornar um dos homens mais influentes antes de Jesus e um dos homens mais sábios da Bíblia também antes de Jesus, porque Jesus é a própria sabedoria. Então existem mecanismos e princípios espirituais que quando você aprende dentro da palavra, você se torna mais sábio. Você se torna sábio. E a sabedoria mora com Deus. Quem é sábio prospera naturalmente. Quem é sábio cresce naturalmente. Então a partir de amanhã, estará na plataforma do YouTube a partir das 6 horas da manhã. Mas você pode acompanhar o horário que você quiser. Tem uma irmã da Assembleia de Deus que esteve comigo na terça-feira. E ela disse: pastor, eu acompanho no carro. Eu vou dirigindo e vou acompanhando o teu devocional. Eu falei: que maravilha. Já a missionária Ju, ela tem o hábito de manhã, quando ela está preparando o café e também lavando louças, ela deixa de frente à pia e ela vai assistindo a palavra motivacional e vai trabalhando. E assim o Senhor vai ministrando a vida dela. Então são exemplos que as pessoas podem pegar. Antes de introduzir a palavra, eu quero dizer para a gente, para você também, que nesse mês de julho, no dia 1º, a Rádio Motiva Gospel, ela completou 10 anos. Quem pode dar uma glória a Deus? 10 anos, parece que foi ontem, lá no quarto onde a gente morava, né? E no quarto onde era da Keren, a gente fez a rádio. Era só uma mesa de som e um notebook. E a gente lembra que quando eu fui testar a rádio, a irmã Cleimar, lá de Apucarana, falei: Cleimar, tá saindo o som aí? Ela tá um pouco chiado. E aí eu fui: tá melhor agora? Não, tá ótimo agora. E nisso o tempo foi passando, e hoje a Rádio Motiva Gospel tem, graças a Deus, eu ia falar o número aqui, mas eu esqueci o número de tantos downloads que tem no aplicativo. Sem contar na audiência pelo Radiosnet, que é um portal que nesse servidor, várias rádios do Brasil e do mundo. E nós, queridos, estamos assim posicionados no ranking de audiência. Então a gente se alegra de ter um público diferenciado aqui em São Paulo, em vários lugares onde as pessoas acompanham o nosso programa e a rádio 24 horas. E você pode baixar o aplicativo, tá bom? O aplicativo vai lá na Play Store ou no Google Player, pesquise por Rádio Motiva Gospel. Se você tem iPhone, então você baixa o aplicativo Radiosnet. Dentro do aplicativo Radiosnet você pesquisa por Motiva Sat, e aí você vai acompanhar a nossa programação. Palavra de honra, hein? Não é porque a gente administra, não, mas é uma programação. Se você acompanhar 1 hora, depois você comenta o que você achou da programação. Amém? Queridos, como Deus é maravilhoso. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, algumas pessoas ficam com medo. O que será que a palavra vai revelar para nós? Porque o livro de Apocalipse, ele é enigmático. Existem muitas revelações que já se cumpriram. Existem revelações que estão se cumprindo e existem revelações que vão se cumprir. Quando o Senhor, ele inspirou João, que estava sozinho numa ilha de Patmos. Imagine lá na Grécia, ele estava totalmente ilhado, não tinha por onde correr. E de repente o Senhor aparece para ele e pede para ele escrever, não para outra classe de pessoas. Ele poderia escrever para os filósofos da época. Ele poderia escrever para o apóstolo São Paulo, que escreveu as principais cartas da Bíblia. Ele poderia escrever para os grandes reis que tiveram na Bíblia, os grandes profetas também. Mas ele escreveu especialmente para um grupo de 7 pastores. Eu começo a entender aqui que há momentos que Deus nos deixa sozinho.
mas não porque Ele quer nos isolar de outras pessoas, não porque Ele quer deixar você exclusivo, como se fosse a última bolachinha do pacote, não. Mas há momentos que o Senhor permite você ficar só, para que Ele te dê as maiores revelações que você nunca teve da vida. Talvez se Ele estivesse com muitas pessoas ao seu lado, Ele não se atentaria a tudo aquilo que Deus entregaria para Ele, pois Deus entrega para Ele 7 cartas, para 7 pastores diferentes. Eu quero dizer algo para você: Deus não fala com todo mundo, mas Ele fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer e no local que Ele quer. Quem sabe Ele te trouxe aqui nesta noite para entregar um mistério grande e profundo para a tua vida. Então preste atenção nessa palavra, porque a qualquer momento, uma vírgula, um ponto ou um parágrafo inteiro é Deus dizendo para você: eu tenho coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas que vai acontecer na tua vida. E essa igreja mais avivada da cidade, levanta a tua mão e dê um grito de glória ao Senhor. Ele vai ministrar a segunda carta. Essa igreja ficava aproximadamente 80 quilômetros da igreja de Éfeso. Era uma cidade chamada Izmir, e ela existe até hoje. É uma cidade muito rica. Vamos colocar essa cidade como país hoje, Dubai. Imaginem uma Dubai da vida. Grandes arranha-céus hoje. Lugares que empresários, até brasileiros, mandam dinheiro para lá como se fosse um paraíso fiscal e investem em propriedade, em carros importados, caríssimos lá em Dubai. Imagine que Izmir é essa cidade próspera, riquíssima. Porém, havia uma classe de pessoas que não tinha tantas condições assim. Deus abençoe, querida. Havia uma classe de pessoas que não tinha as mesmas condições, que vivia de forma desproporcional diante de tanta grandeza e de tanto capital ativo que essa igreja tinha. Então o Senhor começa a dizer acerca das obras. No versículo de número 9, o texto diz: eu sei as tuas obras. Em um mundo de reconhecimento, onde todas as pessoas querem ser reconhecidas de alguma forma, em um mundo onde todos nós queremos ser aprovados, seja no trabalho, seja na sociedade, seja numa organização religiosa, nós queremos ser reconhecidos. Seria hipocrisia se alguém aqui dissesse: eu não gosto de receber elogio. Seria hipocrisia se alguém dissesse assim: eu não gosto que o meu nome seja comentado, ou que eu vá parar em algum tipo de alguma coisa que pudesse representar o meu nome. Seria hipocrisia, porque todos nós gostamos de ser reconhecidos. É prazeroso quando alguém fala o teu nome, fala: Josué, como você é um tecladista abençoado, como você toca instrumento abençoado, como você é disciplinado, chega sempre no culto, pode chover, pode fazer calor, que você está na igreja, você trabalha na câmera, olha quantas qualidades eu estou te dando. Fala a verdade, se isso não dá um gás na gente, uma alegria. Pois é, irmãos, todos nós queremos ser reconhecidos. Quando o Senhor diz: eu sei as tuas obras, quando o Senhor diz essa palavra, eu acredito que muitos daqueles que serviam na igreja de Esmirna já começam a chorar, já começam a derramar lágrimas, vem uma emoção sobre eles. Por que, Lucas? Porque a cidade era rica, o povo era rico, mas aqueles que estavam congregando naquela igreja eram humildes demais, não tinha condições nenhuma, era um povo pobre de fato. Mas uma coisa eu posso te garantir: ainda que Esmirna tinha a mesma capital de uma Dubai da vida hoje, o coração daquela igreja era rico, porque eles sabiam amar, eles sabiam perdoar, eles sabiam buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque esses herdarão e verão a glória do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: o que importa não é o teu exterior, o que importa não é aquilo que você tem ou possui, o que importa é aquilo que você é por dentro. Quando Deus olhou para Samuel, e Samuel olhou para os irmãos de Davi, e ele disse: certamente está diante de mim um novo rei de Israel. E imediatamente o Espírito Santo toca e fala: ô Samuel, você é profeta, você é sacerdote, mas uma coisa eu vou te falar: eu não vejo como você vê aquilo que está diante dos teus olhos, porém eu vejo a
aquilo que está no coração. Levanta a mão para receber, ainda que o local que você está não seja tão favorável para você, mas Deus conhece as tuas obras, Deus sabe quem é você, Deus sabe o coração que você tem, e nesta noite Ele te traz aqui para dizer: você é muito mais rico do que muita gente, porque a minha graça te alcançou, a minha bênção te alcançou, a minha salvação te alcançou. Aleluia. E o interessante, pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra. Eu quero ser o mais objetivo possível, mas essa palavra, ela te traz alegria ou ela te traz temor? Quando o Senhor diz: eu sei as tuas obras, isso te traz alegria ou isso te traz temor? Porque saber acerca das obras, pastor Danilo, não é só as coisas boas que a gente faz, mas as coisas ruins que a gente pratica, ou as boas que a gente deixa de praticar. Então essa palavra traz um certo temor para nós. Além do livro da vida, no mesmo livro de Apocalipse, há também o livro das obras. Se hoje o nosso grupo de mídia fosse usado por Deus, e no momento que a gente estivesse colocando o texto da Bíblia, o Espírito Santo tomasse eles em revelação, e aquilo que os olhos deles vissem pela revelação entrasse exatamente aqui no telão e passasse algumas obras nossas, será que as pessoas teriam alegria, orgulho de nós, ou teria vergonha? Por isso que essa palavra, eu sei das tuas obras, ela nos traz alegria no aspecto de reconhecimento. Poxa vida, Deus sabe que eu sou um homem de Deus, Deus sabe que eu sou uma mulher de Deus, Deus sabe que eu sou um dizimista na igreja, Deus sabe que eu vou ao culto, Deus sabe que eu amo adorar, que eu amo ministrar. Isso é uma maravilha, ser reconhecido por Deus. Mas e as nossas más obras? Quando o Senhor disse isso para a igreja de Esmirna, veio o temor. E logo desse temor, no aspecto de reconhecimento, o Senhor também diz a eles: eu sei de toda a tribulação que vocês têm passado. Queridos, a palavra tribulação, ela tem a ver com algo que nos tira do conforto. A tribulação é algo que rouba a nossa paz. A tribulação é algo que tira a nossa esperança. Há pessoas que ela sai de uma tribulação, vem uma outra, ela sai de uma tribulação, vem a outra. É uma espécie de confusão. Ninguém quer estar atribulado, queridos. Nós procuramos a paz, nós queremos estar junto, coesos dentro de uma paz, nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Mas a tribulação fazia parte daquela igreja. A igreja de Esmirna passava por tribulação, porque a igreja de Cristo estava num crescimento avassalador. A igreja de Cristo crescia, mas tudo que cresce atrai perseguição. Tudo que cresce também atrai inveja. Tudo que cresce também atrai problemas. E quais dos crentes nos dias de hoje não são atribulados? Não passa por atribulação, não passa por um problema que tira a tua paz, que rouba a tua alegria. Mas o Senhor diz: eu sei as tuas obras, eu sei da sua tribulação, e sei também da sua pobreza. Mediante a um lugar tão rico, o Senhor sabia que havia uma dificuldade e uma pobreza. Mas aquela pobreza no âmbito financeiro, ou no âmbito até cultural, já que era um povo humilde, o Senhor enxergava uma riqueza neles, que nenhum dos grandes empresários, se fosse nos dias de hoje, poderia enxergar. Eu quero dizer algo para a senhora e para o senhor. Dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, Deus sabe que o teu coração é um coração rico em amor. A maior riqueza não está nas vestes que nós vestimos. A maior riqueza não é num relógio de marca, num carro bem posicionado, mas a nossa maior riqueza está num coração humilde, num coração que ama, num coração que perdoa, num coração que estende as mãos. Então não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor disse para aquela igreja: vocês são ricos. E eu quero dizer que todos aqueles que alcançaram a graça de Cristo, deixaram de ser miseráveis e passaram a ser herdeiros
herdeiros da salvação? Quantos aqui são herdeiros dos céus? Nos céus, queridos, você vai pisar na rua de ouro. Lá as ruas são de ouro, de cristal. No céu não vai ter concorrência, não vai ter sofrimento, não vai ter deslealdade, não vai ter corrupção. No céu nós vamos conviver com a riqueza. No céu nós vamos conviver com tudo que é bom e tudo que é aquilo de melhor que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram e nem desceu para o coração. É o que Deus de Esmirna está preparando para esta igreja contemporânea, essa igreja que vai morar no céu, essa igreja que está aguardando o soar da trombeta para o grande dia do Senhor. Quantos desejam isso? Então a gente começa a analisar esse texto e percebe também uma agravante aqui. No versículo de número 9 ainda, na parte C diz: e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Esses judeus que a Bíblia está relatando hoje, seria aqueles religiosos que acham que estão agradando a Deus, mas na verdade estão deturpando do verdadeiro evangelho de Cristo. Aqueles que até se misturam no meio dos escolhidos, mas não são trigos, são joios. Eles se instalaram naquele movimento como uma seita, e aquilo que aparentava ser de Deus, na verdade era um verdadeiro culto a Satanás. Nos dias de hoje, amados, mesmo uma carta tão antiga, um texto que foi escrito há tantos anos atrás, nunca foi tão presente como os dias de hoje. O que a gente percebe hoje é uma mistura. O que a gente percebe hoje são lobos transvestidos de ovelha. E a gente percebe que hoje há ovelhas que são confundidas com lobo também. Há uma mistura muito grande. E quando o Senhor escreve essa carta ao pastor, é como se ele estivesse dizendo nas minhas palavras: olha, tomem muito cuidado com os falsos judeus. Eles até têm aparência de crente, eles falam como crente, se vestem como crente, mas são seita, eles são hipócritas, eles se curvam diante de Satanás. Nos dias de hoje, queridos, existem muitas pessoas também que falam como crente, se vestem como crente, até parece crente, mas o coração é podre, o coração é petrificado, o coração está contaminado, o coração está corrupto. Deus estava alertando aquela igreja de Esmirna: olha, não se misture, o seu lugar não é na sinagoga de Satanás, o seu lugar é na presença do Senhor, aonde eu levantei um anjo, aonde eu levantei um líder, aonde eu levantei alguém que vai treinar vocês para morar comigo para todo sempre. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Ah, queridos, esses falsos judeus falavam o que o povo queria ouvir, mas não falavam o que Deus mandava. E hoje é um perigo o que nós estamos vivendo. Aqueles que falam o que Deus quer que seja falado é mal interpretado, e o que fala o que o povo quer ouvir é aclamado, é louvado, é colocado em um pedestal. Mas o texto diz que aqueles que se diziam judeus, mas de fato e de verdade não eram judeus, eles se instalaram lá, mas eram falsos judeus. Eles não adoravam a Deus da forma correta, da forma que nós devemos adorar. E nos dias de hoje, se você olhar para o seu lado, no aspecto de sociedade, hoje virou moda falar que é crente, hoje virou moda falar que é cristão, hoje virou moda, um cara, nada contra, porque eu sou do meio artístico assim também, de produção musical, mas hoje a pessoa se converte hoje, amanhã ela já é cantora. A pessoa se converte hoje, amanhã já está pregando. A pessoa se converte hoje, amanhã já tem o seu nome na televisão, já tem canal na internet. Pastor, mas qual o problema disso? O problema disso é que não deu tempo para ter estrutura. O problema disso é que não teve tempo de passar pela prova. O problema disso é que não teve tempo de ser experimentado por Deus. Porque as tribulações da vida, as provas da vida não são para nos punir, mas para nos tornar mais forte. Sabe o que acontece? A pessoa atinge o sucesso, ela chega no ápice da vida, mas aí ela não tem estrutura para suportar isso. Ela acaba caindo
caindo, e com a queda dela vem uma legião de fãs, uma legião de seguidores. Por isso hoje, queridos, fique ligado naquilo que Deus te chamou. Às vezes o tempo do anonimato não é Deus te escondendo, não é Deus te proibindo, é Deus te dando estrutura para no momento certo a tua estrela brilhar nessa terra. Oh glória! Há momentos que parece que Deus se vira contra a gente, o que a gente fala não tem peso, o que a gente fala não tem valor, mas não é que nós estamos sendo rejeitados, é Deus nos guardando para o nosso ego não ser inflado, para que toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. E quando a gente entende isso, que nós fomos chamados para ser adoradores verdadeiros, é porque existem os falsos adoradores. Por isso que o Senhor diz que nos últimos tempos Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorador comum só adora quando tudo vai bem, adorador comum só adora quando tudo é favorável, mas o adorador verdadeiro é aquele que está ferido, mas ele está adorando, está machucado, mas está adorando, está sem dinheiro, mas está adorando, está com problema na família, está adorando. Deus conhece quem são os verdadeiros, e Ele trouxe todos os verdadeiros aqui na Renovar para te dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua luta, eu conheço a tua dificuldade, mas ao que vencer, o ravanda calanto que debaixo calabanturi andarás. Eu estou sentindo uma presença aqui nesta noite. O Senhor conhece quem é quem, queridos. Ele sabe quem são os verdadeiros. No versículo 10, havia um temor instalado sobre eles. O medo faz parte da vida, mas havia uma perseguição. O texto aqui fala sobre 10 dias, mas na verdade, nem todos daquela época viveram para passar pela tribulação. Muitos morreram naquele período. Então, essa data de 10 dias tem a ver com o tempo que a igreja de Cristo cresceria na terra. E com o crescimento também viria as perseguições. Quais são as perseguições daquela época, pastor Danilo? Naquela época se perdia a cabeça. Naquela época se jogava apóstolos na arena cheia de leões. E ali a pessoa, se ela não negasse a Cristo, ela seria tragada, ela seria morta. Quantos morreram em caldeirão? Quantos foram lançados em fornalhas? Quantos foram parar dentro de uma prisão? O tempo hoje ficou moderno. A igreja de Cristo no Brasil é uma mãe. Aqui a pessoa vem para a igreja quando ela quer, irmãos. Aqui, se ela quiser estudar a Bíblia, ela estuda. Se ela não quiser, tem vídeos na internet que dá teologia de graça. É verdade ou não é? Se você não está bem numa igreja, você vira a esquina, tem outra. Ah, não estou bem lá, você vira, tem outra. É um lugar, é uma mãe o Brasil. Que tipo de perseguição que a gente tem? Política. Ah, isso aí não é nada. Com tanta gente se corrompendo hoje, basta dar um incentivinho, irmão. As pessoas se vendem. Basta uma pequena ofertinha melhor, as pessoas se traem. O Brasil é uma mãe. Mas a perseguição que a igreja tem passado hoje é uma perseguição sistemática. Você já parou para pensar em quantas pessoas dizem assim: ah, eu estou desanimado. Ah, eu estou desanimada. Já parou para pensar? Esses dias a gente se reunia com alguns homens de Deus da cidade, e o assunto pautado era descompromisso. Acabou o compromisso, irmãos. Se eu falar para você que eu estou satisfeito com o público aqui, eu não estou satisfeito. Não estou. Por mim eu teria cadeira até lá na porta. Qual pastor que não quer ver a igreja cheia? Mas em contrapartida eu estou muito feliz porque você está aqui. Porque muitos nem sentem essa vontade mais. Perderam o compromisso com Deus, queridos. Não é com a igreja não, é com Deus. Não querem mais pagar preço, não querem mais ouvir a palavra sofrimento. Não querem mais ouvir a palavra padecer por Cristo. Não querem. Só querem facilidade, só querem as coisas fáceis, só querem as coisas que agradam o próprio coração, que agradam a própria carne.
não querem mais pagar preço. Essa é uma realidade. Então, eu tendo aqui algumas pessoas, que eu não sei quantas, eu posso me considerar um pregador abençoado, porque eu tenho alguém para falar a verdade ainda. Porque hoje em dia, para atrair as pessoas, estão deturpando a palavra de Deus. Então a perseguição hoje é sistemática, é na nossa mente, são conselhos maus, são pensamentos maléficos, são pessoas influenciando as outras para o mal, são pessoas esfriando corações das outras. Percebe? Por que tantas pessoas estão desanimadas? Porque estão andando com pessoas desanimadas. Por que existem tantas pessoas sem compromisso? Porque estão andando com pessoas descompromissadas. Porque existem pessoas hoje que o pecado virou relativo, porque tudo está sendo relativado. Mas a igreja de Cristo, ela ainda faz a diferença. A igreja de Cristo ainda se arrepia, ainda sente calor, ainda dá vontade de falar em línguas. A igreja de Cristo ainda implora para vir para o culto. Por quê, pastor? Porque quem é de Deus sente a necessidade de adorar. O remacanto negaio. Quem é de Deus sente saudade do Pai. Não é assim? Você não tem saudade da tua mãe, você não tem saudade do teu pai, porque você tem o DNA dele, você tem o sangue dele. Os verdadeiros cristãos sentem saudade do Deus Todo-Poderoso. É por isso que você veio adorar nesta noite. Essa leve e momentânea perseguição que você está passando não é para te distanciar do céu, é para te aproximar. O Senhor nesses últimos tempos está selecionando os seus. Oh, aleluia. Por isso a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é: não temas as perseguições, não temas as suas perdas, não temas as suas privações, não temas a todos esses levantes que o inimigo vem até para lançar em prisão, como está escrito aqui, ó. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. Queridos, lá em Efésios 6:10, para concluir, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus. E um dos itens da armadura principal, além da espada, do escudo, que vai exatamente na região peitoral, é o capacete. Queridos, é uma pergunta meia óbvia, né? Didática, mas aonde vai o capacete, igreja? Por que na cabeça? Espiritualmente falando, para proteger o teu pensamento, para proteger a tua mente, a nossa mente. Segundo a grande escritora Joyce Meyer, é o maior campo de batalha, é a nossa mente. Então hoje não tem mais uma faca, uma lança no teu pescoço. Hoje a perseguição é sistemática, é uma prisão espiritual. O inimigo prepara um laço, você cai. Depois que você cai no laço, você não consegue sair da prisão. É uma prisão tão demoníaca que as pessoas que estão à nossa volta não conseguem ver. É uma prisão que só você sabe qual é. E você vive debaixo de uma chantagem, debaixo de um acordo. Você vive debaixo de pensamentos. Você até quer sair, mas você não consegue. Você está preso no sistema. Você está preso num vício. Você está preso em um pecado. Você está preso em uma situação. Por isso que muitos hoje estão sendo lançados. Eu estou traduzindo essa palavra para a nossa cultura. Porque existem países que a Bíblia é como se fosse um tráfico de drogas. Se você for pego com a Bíblia, você é preso, você é um traficante. Mas dentro da nossa cultura brasileira, hoje a prisão é sistemática. O inimigo tem aprisionado muitas pessoas. Por que muitas portas têm se fechado, queridos? Porque o sistema corrupto entrou. Há muitos acordos hoje. E as pessoas que não buscam conhecimento, só vai atrás de oba-oba. Está caindo como uma presa fácil nos laços do inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ser expert na Bíblia. Você não precisa ter tanto recurso, tanta ferramenta como nós que pregamos temos. Mas se você ainda tiver temor dentro do teu coração, e se você ainda guardar princípios, pode ter certeza que ainda que o inimigo já tenha te lançado na prisão, você não é aquele crente mais fervoroso que você era.
Você não é aquele crente que temia Deus como você temia. Parece que alguma coisa te travou, alguma coisa te aprisionou. Mas a boa notícia para você dar um grito de quem vai sair da prisão é que se o inimigo aprisionou você em algum laço, em alguma situação, Jesus tem a chave da vida e Ele vai destrancar você e você vai ser livre novamente para adorar o Senhor. Então levante as duas mãos. Você não está preso no pecado, você não está preso no teu passado, você não está preso com a concupiscência desta vida. Por que, bispo? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja é livre pela marca do sangue do Cordeiro. Quem é livre, levanta a tua mão. A partir de hoje não se acovarda, não se renda, não se corrompa, não dobre o teu joelho para o Deus deste século. Ainda que venham as privações, nós ainda pertencemos à igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que não negocia com o inimigo. Pode ter 30 pessoas, 100, não importa o público, desde que esse público seja treinado para morar no céu para todo sempre. Aquele grito de glória gostoso, vai. Aquele grito de aleluia. Cadê aquela igreja viva? Será que você ainda tem prazer de chorar na presença? Será que você ainda tem prazer de abrir a boca para adorar? Será que você ainda tem prazer de cantar um louvor sem técnica, mas com o coração voltado para a adoração? Então levanta a tua mão, exploda na graça. Deus vai tirar você dessa prisão, Deus vai tirar você dessa apatia, Deus vai tirar você desse conformismo, Deus vai tirar você de todas as tentações dessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. E para concluir, aleluia, para concluir, a ordem é, o conselho é: ser fiel até a morte. Aí vem o tema que a gente discutiu entre pastores. A luta hoje não é em ganhar almas. A gente até ganha, 1, 2. Não é lá aquela multidão que a gente ganhava antigamente. Mas até ganha. Um vem aqui, se rende. Não é? Em breve, inclusive, vai ter batismo. Nós tivemos problemas com local para batizar. Por isso que a gente não deu discipulado aqui para quem vai se batizar. Mas até vem 2, 3, 10, 100 para alguns lugares. Mas o problema hoje não é ganhar a alma. O problema hoje é aplicar a fidelidade nas almas. Hoje a questão hoje é a fidelidade, irmãos. A fidelidade é algo que fere. Por que a traição dói? Porque a traição nunca vem de um inimigo. A traição vem de quem? De um amigo, de um ente, de um cônjuge. Então quando o texto diz ser fiel até a morte, é porque todos nós estamos sujeitos a nos desviar do propósito, a sair daquilo que Deus idealizou para cada um de nós. E entenda, você não é o único pecador, todos nós somos sujeitos a sair do propósito. Mas ainda existe aqueles que são remanescentes. Existe aqueles que dizem: não, Senhor, eu estou contigo até a morte. Pode acontecer o que for na minha vida, eu não saio da tua presença. Eu costumo dizer que se um dia eu não fosse mais pastor, irmãos, eu jamais deixaria de cultuar, eu jamais deixaria de falar do amor de Deus. Oh, aleluia! Isso não foi a Assembleia de Deus que me ensinou porque eu fui assembleano, isso não foi a Paz e Vida que me instalou porque eu também já fui da Paz e Vida, mas isso é da entrega que eu tive com Deus. Até um tempo alguém dizia: o Isaac é pregador porque o pai dele foi pastor, porque o irmão dele também foi presbítero, depois foi um pastor, porque a família dele já veio de berço. Não, queridos, eu tenho convicção naquilo que eu prego, não é só porque eu fui influenciado pelos meus pais, mas porque eu tive uma experiência com Deus. Eu quase passei pela morte, eu quase passei pelo vale, mas eu fiz um voto com o Senhor naquela UTI. Eu falei: Senhor, se o Senhor ainda tem plano na minha vida,
Se o Senhor ainda quer fazer algo na minha vida, se o Senhor me tirar dessa UTI, eu vou gastar todos os meus dias na tua presença. É por isso que eu viajo todo dia, irmão. Não me importa a distância, não importa o clima, não importa o público. Sabe por que eu estou sendo usado por Deus? Não é porque eu quero te manter dentro dessa igreja, é porque eu estou debaixo de um voto que eu fiz com o Senhor. Ele me devolveu a vida. Então o mínimo que eu tenho que fazer é ser uma ferramenta nas mãos dele. Levanta a tua mão, seja fiel, querida, seja fiel, meu irmão. Não importa o que você esteja vivendo, vai até o fim. Você já chegou até aqui, você já passou poucas e poucas na vida, então continua sendo fiel. O que o homem não vê, Deus vê. O que o homem não reconhece, Deus reconhece. O que você não pode, Deus pode. E se você for fiel até a morte, vai ter benefício. Quem recebe essa palavra: dar-te-ei a coroa da vida. Oh, aleluia. Você tem noção que você andar coroado, irmãos? Fala a verdade. Pessoal que gosta de futebol, os caras ficam loucos para levantar uma taça assim, né? Hoje aconteceu a final lá da Copa do Mundo dos clubes, né? Chelsea, quem mais? E Paris Saint-Germain, olha aí. Hoje foi a final. Eu não vi, né? Mas imagina, o pessoal lá todo feliz, levantou a taça. É uma coroa, irmão, uma premiação. Não faz bem? Claro. Agora imagine você ser coroado nos céus. Olha, só de estar salvo, pastor Danilo, já está ótimo. Só de ter, né, uma palavra diminutiva, mas só de ter um cantinho no céu já está bom, irmão. Porque não pensa que ser salvo é fácil, não. Não vai nessa, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Só de chegar no céu, ufa, escapei do inferno, escapei do garfão, escapei do enxofre, já estou salvo. Não, irmãos, para quem é fiel, vai ter coroa. Você vai andar no céu com aquela coroa. Eu acredito que o Senhor dirá: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Você passou por tribulações, você passou por mudanças climáticas, você passou por mudanças teológicas, você passou por tantas ideologias na terra, mas você venceu, você alcançou, você suportou. Então recebe essa coroa. Eu termino dizendo que essa palavra não é para todos, tá? Tem gente que vai sair desse culto hoje mais temente a Deus. Tem gente que vai sair depois dessa carta aqui mais temente ao Senhor, mais crente em Cristo. Mas há pessoas que essa palavra vai entrar no ouvido e vai sair pela outra. Não vai ter mudança nenhuma. Por isso que João, ele foi fiel no texto. Ele disse: quem tem ouvidos? Esse ouvido que a Bíblia está dizendo aqui, igreja, não é essa orelhinha minha, porque senão o que seria dos surdos? O que seria dos surdos? Eles não ouvem, então eles seriam excluídos do céu? Não. Esses ouvidos que João está dizendo é ouvidos espirituais. O que tem de gente que já não tem audição espiritual, irmão. O pregador pode suar, pode transpirar. O louvor pode estar sendo uma bênção. A gente pode estar em propósito de jejum, não tem efeito nenhum. A mente já foi cauterizada. Não sente mais a graça. O negócio de Jesus vai voltar, é utopia, ilusão. Você ainda está nessa que Jesus vai voltar. Porém o texto, ele é fiel. E eu quero ler conforme está aqui na Bíblia e no telão. Deixa eu ver se é o mesmo, mesma versão. Verso 11, por favor. Verso 11. É a mesma versão, ó. Quem tem ouvidos? Que ouvidos é esse, pastor? Ouvidos espirituais. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pior do que morrer nessa terra, irmãos, é ficar queimando eternamente. Olha, para concluir e a gente ir para a ceia. Foi ontem. Estava fazendo uma faxina básica. Quem que não faz faxina dia de sábado, né? Estou lá fazendo uma faxina básica. E eu tenho na minha casa assim, uma quina, né? Aí tem um vidro. Tem uns negócios lá. Aí eu não vi, irmão. Estou varrendo aqui a mesa da sala. E eu fui varrendo.
bati no... Meu irmão, mas eu dei um grito. Ficou todo roxo aqui, ó. Mas foi uma dor, irmão. Uma dor, porque eu bati na inocência, né? Tô varrendo, pá! Esqueci que tinha um vidro ali. E é grosso assim, ó. Mas foi uma dor. Agora, imagina você, irmão, sentir essa dor 24 horas por dia. Aliás, não tem dia lá, né? O tempo não é o nosso. O tempo é Cronos. Não existe esse tempo. Imagine queimando a pele 24 horas. Imagine aquele cheiro terrível. Gritos de ai. É isso que vai acontecer quem morrer na rebeldia. É isso que vai acontecer quem morrer sem Cristo. E morrer sem Cristo não é que aceitou Jesus, mas é aqueles que não permaneceu nele. Eu sinto muito, irmãos, pode ser eu, inclusive. Se eu morrer em pecado, eu vou para o inferno. Pastor, mas Deus, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ganhei almas, em teu nome eu batizei pessoas, em teu nome eu viajei para a Europa, em teu nome eu influenciei uma multidão através da comunicação. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Esse é o maior temor que nós temos, queridos. E nós temos que ter noção que isso é uma realidade. Eu posso estar o tempo todo na presença de Deus, mas se não houver arrependimento da minha parte, eu já estou selando o meu destino. Eu já estou assinando o meu futuro. Por isso a Bíblia é muito clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não quiser ouvir, também é um direito seu. Você que está na live pode até desligar. Eu estou fazendo a minha parte. Porque no grande dia do Senhor eu vou ser cobrado por aquilo que eu preguei, mas por aquilo que eu deixei de pregar e por aquilo que eu deixei de viver o que eu preguei também. Eu estou chamando a responsabilidade para mim. E quem é inteligente pega a sua parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então quem morrer em Cristo, na verdade não vai morrer. Vai ser apertado o botãozinho da passagem. Você vai passar da morte para a vida. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, os mortos serão ressuscitados primeiro. Cadê a igreja que nunca vai morrer? Oh glória! Ainda que a terra pegue fogo, a igreja vai continuar com Cristo adorando. Só que lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá dia, não haverá noite, lá não, a gente vai ter que se matar de trabalhar, lá não vai ter concorrência, lá não vai ter infidelidade, não vai ter traição, lá não vai ter tristeza. No céu haverá mais um grande coral de adoradores. E se tiver alguém aqui, levanta a mão e começa a dizer também: nós vamos cantar para sempre que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Quem pode repetir essas frases? Diga: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Só quem vai vencer, levanta a tua mão e diga que Ele é santo. Só quem crê, se coloque de pé dizendo que Ele é santo. Só quem é crente nesta noite, diga que Ele é santo. Se prepare, igreja, porque o arrebatamento é uma realidade. Só que a gente tem que se preparar não só para o arrebatamento coletivo, nós temos que nos preparar para o arrebatamento individual. Se hoje o meu corpo tombar, o Senhor já veio para mim. E é aí que começa. É aí que começa a vida. Não essa passagem de 70, de 80, 90 anos. Isso aqui é uma passagem. A verdadeira vida vem quando os nossos olhos se fecham aqui. É aí que nós vamos viver na alegria eterna ou no sofrimento perpétuo. E essa decisão você pode tomar agora. Essa decisão você pode fazer agora. Antes de orar, se tiver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e você ouviu essa palavra, o Senhor tocou em você poderosamente, e você disse: realmente eu preciso voltar para Jesus, é o único caminho. Eu já experimentei de tudo nessa vida, eu já fiz de tudo nessa vida, mas eu entendi que a vida não é aqui, a vida é após a morte. Então eu quero ser salvo em Cristo, eu quero receber esta passagem, esse passaporte. Eu também quero receber esse direito
quer salvação. Tem alguém que quer voltar para Jesus, você que estava afastado, e quer largar todo o teu passado. Alguém pode se lembrar do teu passado, mas Jesus não. Ele vai lançar o teu passado, o teu pecado no mar do esquecimento. E Ele nunca mais vai se lembrar do teu passado. Alguém pode jogar o teu passado na tua cara, não importa. Mas diante de Cristo, Ele não se lembra mais. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou quer voltar para Ele? Essa é a oportunidade. Então, coloca a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos em Cristo agora, aleluia. Senhor, nós ministramos a Tua palavra, Pai. Hoje a segunda carta foi ministrada. Houve temor aqui, Senhor. Houve pessoas que entenderam com os ouvidos espirituais. E eles aprenderam, Pai, na Tua palavra que diante dos desafios da vida e das tribulações que o inimigo tem colocado sobre nós, diante das prisões que Satanás tem tentado nos colocar, nas ciladas do adversário, Senhor, nós não temos, ó Deus, aquela vida como aqueles que eram de Esmirna ainda hoje têm, ricos, bilionários. Há pessoas aqui, Pai, que às vezes nem tem um café da manhã. Há pessoas aqui que nem tem a mistura às vezes, fica 3 dias sem gás. Há pessoas aqui, Pai, que já passou semana sem energia dentro de casa, tomando banho de balde. Há pessoas aqui, Pai, que quantas vezes desejou comer algo diferente e não teve, Pai, um lanche, uma pizza, uma coisa simples. Mas ainda assim essas pessoas não desistiram da cruz, não desistiram da Tua presença, Pai. Há pessoas aqui que foram mandadas embora do serviço de forma injusta, armaram a cilada, puxaram um tapete. Ou quantas pessoas estão aqui e já foram traídas, confiança quebrada, decepção e tantas outras coisas que ferem a alma de quem te serve. Mas ainda assim esse povo, Pai, que é considerado pobre para o mundo, é rico no espírito, porque sabe amar, sabe perdoar, sabe se quebrantar diante do Senhor. E o Senhor trouxe essas pessoas aqui com o coração aquebrantado, Pai. Nós estamos num tempo onde não é muito diferente de Esmirna. Nós precisamos Te buscar, Pai, e Te louvamos porque o Senhor sabe das nossas obras. O Senhor sabe que apesar de tudo nós Te amamos, e nós dependemos de Ti, nós nos rendemos a Ti. Ah, meu Deus, o Senhor é aquele que conhece o caminhar de cada um. E o Senhor me usa nesse momento para dizer para esta igreja: vale a pena padecer, vale a pena sofrer, vale a pena até passar por perseguições, mas ao fim da vida há um galardão que você tem direito. Você pode não ser aqui na terra herdeiro de uma fazenda, herdeiro de uma empresa, herdeiro de um sistema, mas você é herdeiro dos céus. Você tem um endereço garantido, você tem uma mansão celestial. Então tudo que você está passando aqui hoje, o peso da saudade, o peso da batalha vai valer a pena, porque naquele grande dia, talvez os espertões dessa terra, que zomba de você, que desdenha você, que te vê pelas costas, naquele dia vai ter que te ver com a cabeça erguida, vai ver você no céu adorando ao Senhor, e eles condenados para a eternidade no céu. Eu declaro nesta noite de salvação, declaro uma noite de conscientização: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, você não vai provar do que muitos provarão, você vai provar de uma vida eterna, de paz, de gozo e adoração. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluias. E nesse momento nós vamos fazer uma segunda oração. E eu quero convidar os oficiais a vir à frente. E nesta oração, se você puder, de joelhos até, se você puder, é claro, você vai falar com Deus tudo aquilo que você sente em declarar para Ele. Sabe aquela coisa lá no íntimo do coração que você sabe que você tem que melhorar, que eu sei que eu tenho que fazer melhor. Fale com Deus, converse com Ele, faça uma aliança, mas ore baixinho, para ninguém ouvir. É uma oração bem sincera.
Se houve uma queda, se houve uma falha, se recomponha. Se você estava dentro de um laço, como foi ministrado, peça para Deus a chave. Ele vai abrir a chave e vai te colocar em liberdade novamente. Você não precisa se render ao mecanismo desse mundo. Você já tem a graça que é Jesus. E a graça te deixa em liberdade. Então fale com o Senhor agora, uma oração pessoal. Amém? Eu vou deixar você adorar agora. O teu som vai chegar no céu, Lucas, e vai tocar o coração do povo. Ore a Deus agora, igreja. Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Foi o Senhor que nos deu, Pai, essa direção sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas das 7 igrejas. Obrigado, Senhor, porque em um tempo tão difícil para atrair pessoas, há aqueles que ainda desejam ouvir palavras do céu, palavras de salvação. Ainda que algumas frases soaram como dura, mas para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Obrigado, Senhor, porque pela Tua graça, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque eu me sinto perdoado dos meus pecados. Obrigado porque eu sinto que pessoas também se sentem agora perdoadas. E não há, Pai, condenação para aqueles que estão em Ti. Aqueles que estão em Cristo se tornam nova criatura. Eu, Pai, te agradeço, porque de certo tudo que foi ministrado aqui é para que nós possamos permanecer fiéis até a Tua volta, a saber que a morte, Pai, não é o fim, mas é uma passagem para a eternidade. Que assim seja. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluias. Porque Ele vive. Posso crer. Posso crer No amanhã. Levanta os seus braços assim, ó. porque Ele vive. Oh, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a Minha vida oh, aleluia, está nas mãos do meu Jesus que vivo. que vive. Bem forte mais uma vez, porque Ele vive. Bem forte, renovar. Porque Ele vive. ore cantará, baixere cantará, Posso crer no ele cantou, porque sinta a presença dele, sinta a presença de Jesus. Aleluia. temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus.
Sinta a presença do Mestre, sinta a presença de Jesus. Ele te alegra, Ele te toca agora. Sinta o toque dele, sinta a presença dele agora aqui no altar, aí nos corredores, aí no fundo, na portaria. Sinta a presença dele. Estamos aqui pela tua presença, Senhor. Levantamos as nossas mãos em direção aos céus, sem ira e sem contenda, porque na noite que teu filho Jesus foi traído, ele pegou o pão, Senhor, e ele deu graças diante dos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E agora, Senhor, imitando o teu filho, como o apóstolo Paulo nos ensinou a imitar a Cristo, eu também levanto a minha mão em direção aos céus. Eu dou graças, ó Pai, a este pão que a partir de então será simbólico, transformado no corpo do teu filho Jesus, para que haja, Pai, regeneração, para que haja perdão, para que haja alimento espiritual sobre todo esse povo que aqui se faz presente. E se tem alguém que online pegou um pão e vai ser online também, Senhor, que assim seja para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se prepare para adorar e aplaudir. Esse é o corpo de Cristo, que é partido por vós. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome dele. Para a gente ganhar tempo também, vamos dar graças ao cálice. Estenda as suas mãos, Pai. Nesse momento aqui agora, para o momento mais importante, Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai, consagrando, Pai, o Teu santo sangue, Senhor meu Deus, que desceu, Pai, da cruz do Calvário, Pai, por nossas vidas, Pai, por amor a nós, ó Pai. Nós não éramos dignos, Pai, não éramos merecedores, ó Pai, dessa graça, dessa glória, Pai. Mas o Senhor, Pai, olhou para nós com olhar de amor, Pai, com olhar de misericórdia, Pai, e falou que ia derramar um sangue dele por nós, por nossas vidas, ó Pai. E hoje, ó Pai, nós temos, ó Pai, o livre acesso, ó Pai, da graça, o livre acesso, ó Pai, de acessar, Pai, o seu reino celestial, ó Pai, através do teu sangue, ó Pai. E que esse sangue, ó Pai, possa selar, Pai, a sua fidelidade, ó Pai, nossa contigo, ó Pai, seja no céu, seja na terra, seja onde for, o seu nome é adorado em todo o universo. O seu nome é adorado, ó Pai, em todo o universo. E hoje, ó Pai, a tua igreja está aqui, ó Pai, pronta para receber, ó Pai, o teu sangue, ó Pai, que nos cura e que nos liberta e que nos leva, Pai, até o céu, ó Pai. Que através, Pai, desse sangue possa haver cura, possa, Pai, ter mudança de vidas, ó Pai, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Você que vai cear, permaneça de pé. Você vai receber agora o corpo e o sangue, mas vai esperar até que a última pessoa seja servida. Aleluia. Podem servir. Esse é o meu respirar. Adore a Ele, igreja. Libera o teu coração, sinta o toque de Jesus. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu plano.
respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh. E esse é o meu pão. Aleluia! Ei, Espírito de Deus! E esse Espírito é o de meu Deus! pão. Oh, ei! Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Jesus! E eu? E Digo, perdido estou sem ti. Rei dos reis, Rei dos reis! Rei dos Rei dos reis! reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Ele é! Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar! Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de quem? Então, em memória de Jesus. Eu vou pedir para você participar do corpo e do sangue, mas participe como se fosse a tua última vez. Então seja intenso na adoração, seja intenso na tua entrega. Dê o teu melhor, porque Deus deu o melhor dele para nós, que é Jesus. Lembre-se que você não é mais escravo do mundo, você é livre em Jesus Cristo. Então você que tem um corpo, podeis participar agora. Aleluia. Aleluia. Sinta essa presença. Sinta essa presença, sinta essa presença. O homem das mãos furadas está aqui entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele te chama a voltar ao primeiro amor. Ele te chama a voltar para a tua Ele te chama a voltar à primeira essência, o primeiro amor. Volte a ser como você era, ou melhor, seja melhor do que você já foi. Busque por essa essência. Podeis participar agora do sangue de Jesus. Seja curado das suas dores. Pode colocar o cálice sobre o teu assento. Oh, teu sangue. Ah, vai adorando agora, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Você é livre em Cristo Jesus. Pode chorar na presença dele. Nada além do sangue. Sinta a glória do Espírito de Deus. Nada além do sangue. Começa a dar lugar para o Espírito Santo. Começa a dar lugar para Ele. Dê lugar
para o Espírito Santo, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor, Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. A voz da igreja. Bem forte para Jesus. Declare isso, Mandaguari. Aleluia. Nada além. Nada além. Aleluia. Mais uma vez declare: eu sou livre. Sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Vou complicar. Alvo mais caneca agora. Alvo mais que a neve. Vai adorando. Alvo mais que a neve. Sim. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço em alguém aí. Dá um abraço. Glória a Deus. Amém. Quem foi abençoado e diga graças a Deus. Enquanto a Fabiana e o Rodrigo vai preparar um louvor para a gente encerrar o culto aqui. Não, vai deixar para o próximo. Amém. Eu quero ler o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo de número 26 e verso 12. Enquanto você se prepara para ouvir essa palavra, tem como colocar o vídeo agora então? Está disponível aí? Do convite da pastora Valdirene.
Amém, queridos? Hoje se estende um pouquinho, é Santa Ceia, 5 minutos e nós vamos encerrar, não é? Mas a pastora fez um convite para nós e eu quero fazer questão de você ouvi-la em nome do Senhor Jesus. Pastora Valdirene Rocha. A paz do Senhor Jesus, meu povo de Deus, de Mandaguari e toda a região. Eu, pastora Valdirene Rocha, venho aqui te lançar um convite muito especial. Nesse dia 2 de agosto, nós estaremos na igreja Renovar de Mandaguari, do nosso pastor Isaac Souza, na direção de todas as mulheres vitoriosas. E eu tenho certeza que será um tempo glorioso para mim e para você. Então você, mulheres vitoriosas, te lança esse convite. Estarei lá, lançando uma palavra para dentro do teu coração. Mandaguari, Igreja Internacional Renovar, às 19 horas, em nome de Jesus. Cadê o grito de glória? Aplauda, Senhor. Amém? Olha, vai ficar na história essa conferência, amém? Gênesis 26, 12, para a gente ir embora. E semeou Isaque naquela mesma terra. O texto diz, e semeou Isaque em outra terra. É assim que está na sua Bíblia? E semeou Isaque naquela mesma terra. Na mesma terra que ele cavava poços e entulhava. Na mesma terra que ele passou dificuldade para sustentar os seus colaboradores, que eram os seus pastores. Na mesma terra de vergonha, na mesma terra de dívida, na mesma terra de tantas situações adversas. O texto diz que nessa terra que você possa imaginar, Isaque semeou e colheu naquele mesmo ano. Foi no ano seguinte? Foi no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O segredo não é a terra, o segredo é a bênção do Senhor. Posso ouvir glória a Deus? Então nessa terra, nesse tempo, nesse projeto, nessa situação que você vive, se você se idealizar, se inspirar na atitude de Isaque e continuar semeando, o Senhor prometeu e cumpriu na vida dele. Naquele mesmo ano ele colheu sem medidas. Eu quero ser homem de Deus e profetizar esse novo semestre que nós estamos vivendo. Você vai viver um tempo de colheita como nunca na tua vida. Se você já viveu um tempo bom, se prepare, porque você vai viver o tempo melhor de Deus. Posso ouvir um grito de glória? Se antes era bom, vai ficar melhor. Por quê, bispo? Porque o Senhor está te abençoando. Levanta a tua mão, eu abençoo as tuas mãos. Aonde você tocar, abençoado será o teu trabalho, as tuas férias, o teu descanso. Tudo que você fizer vai prosperar, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Quem não crê não faz nada, mas se você crê, grita: eu estou abençoado. Então continue dizimando, continue ofertando, continue sendo um contribuinte desta casa, porque pela atmosfera que você sentiu aqui, pode ter certeza que coisas boas estão para vir. Os melhores dias da sua vida não foram, estão por vir. Quem crê nessa palavra, pegue a tua melhor oferta, pegue uma boa oferta, queridos. Se você puder, pega a maior nota que você tem aí. Ô glória, você tem essa fé? Pastor, eu não tenho aqui como dar minha melhor nota, não tenho. Mas pega uma oferta boa. Que oferta boa é essa, irmãos? Não pega algo rasgado. Não pega algo assim, sabe, desprezível. Pega aquela nota limpa. Sabe, aquela nota que você tem prazer lá na pizzaria, no lanche, estender as mãos assim, ó. E ver que até a nota, a pessoa fala: poxa vida, esse homem, essa mulher é tão abençoado que até a nota vem inteirinha. Sabe o que é isso? É qualidade. Tudo que você fizer para Deus, faça com qualidade. Você vai servir, você vai limpar, você vai vir para o culto. Tudo que você fizer para Deus, faça com qualidade. Tudo que você faz com qualidade, você já está se preparando para viver outro nível. Queridos, você vai mudar de nível, porque isso está dentro de você. Você estava aprisionado, você dava o que sobrava, porque você entendia que você ia sofrer dificuldade, que ia te fazer falta. Mas como você mudou de nível, você está no nível dos adoradores, no nível dos fiéis, você dá com alegria, porque você sabe que há um segredo na prosperidade em dar.
dar. Oh, aleluia. Você é dizimista não por obrigação, porque alguém está te impondo. Você é dizimista porque você sabe que quem te sustenta todos os meses é porque Ele é fiel na tua vida. E Ele não te pede nada, apenas 10%. E com os 90% que te sobra, Ele ainda multiplica. Posso ouvir glória a Deus aí ou não? Se com 10% você ajuda essa igreja a ficar de pé, imagina com os 90% que está na sua mão. Olha o que você tem feito. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para você. Amém? Pegou a tua melhor oferta? Então vamos consagrar ao Senhor, sentados mesmo, tá? Pai de amor, que a tua bênção agora, Pai, esteja na área financeira. É um desafio hoje, Pai, falar sobre isso. No meio de tanta escassez, no meio, Pai, de um governo fraco que nós estamos vivendo, uma política, meu Pai, totalmente fora da tua bênção. Mas, ó Pai, a tua igreja, ela sempre seguirá triunfante. Porque o salmista diz, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então eu declaro que o Senhor vai aceitar essa oferta. Meu Deus, esse dízimo que será devolvido. O Senhor trabalhará nesse mês de julho, que é o mês 7. 7 é o número da perfeição. O Senhor há de aperfeiçoar, Pai, esse mês. Você que tem casa para vender, você que está juntando para comprar algo, toma posse nesse mês em nome de Jesus. Toma posse, estamos indo para o meio do mês. Mas o Senhor não depende de dias, Ele depende de uma atitude tua. Eu declaro que causas na justiça seja liberada. Faz um voto agora. Faz um voto diante do Senhor. Nós estamos no mês 7. Faz um voto do Salmo 70. Apresenta um sacrifício no altar. O Senhor vai acelerar algumas bênçãos que estavam retidas ao seu respeito. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje eu que vou aqui ungir as mãos e eu vou ungir a mente, a sua cabeça. Para quê? Para Deus te dar revelações, tá? Você vai ter ideias magníficas, vai trabalhar por conta, vai prosperar. Vou ungir as suas mãos, para onde você colocar as suas mãos, que haja prosperidade da parte do Senhor. Quem toma posse disso? Mas essa unção é para toda a igreja, tá? Então eu quero que toda a igreja venha aqui para receber essa unção. Presta atenção. Nós estamos nesse mês de julho vivendo o mês da providência de Deus. São 3 quartas-feiras, a próxima agora é a segunda e a terceira é o encerramento. Nós estamos com um desafio muito grande nessa igreja, irmãos, que é pagar um débito, além do IPTU, R$ 6.400. 2 vezes 3.200, R$ 6.400. Mas isso para Deus não é nada. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Isso para Deus não é nada. Nós vamos conseguir saldar esse débito. Vamos ou não vamos? Diga glória a Deus. E nós estamos com o propósito do Salmo 70 esse mês, irmãos. Você vai fazer uma oferta do Salmo 70. A Bíblia diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Fiquem envergonhados e confundidos aqueles que me perseguem. Eu declaro que em nome de Jesus os teus inimigos serão envergonhados. Bênçãos serão aceleradas ao teu respeito para te dar livramento. Quem recebe isso? Se você ainda não fez esse voto, você tem a liberdade de pegar um envelope em branco, faz um voto com Deus, escreve qual é a tua vergonha e declare que o Senhor vai acelerar bênçãos para você e traga até o final desse mês em nome do Senhor. Amém? Cadê a irmã Thelma então? Cadê a irmã Thelma? Vem adorar, irmã Thelma. Pode adorar? É? Porque eu está com a vozinha triste? É? O irmão Damião quer cantar com ela? É? Amém. Amém, querido. Então cadê o louvor? Vamos adorar de novo. Amém? Vamos adorar de novo. Enquanto eu vou ungir a palma das mãos. Todos, pastor, eu não tenho como ofertar. Não tem problema, Deus conhece o teu coração, tá? Tem um QR Code, tem a maquininha, tem QR Code aqui. Eu quero ungir a palma das suas mãos. Para onde você colocar as mãos vai prosperar. Quero ungir a tua cabeça para Deus te dar revelações. Amém? Podem vir todos aqui em nome de Jesus. Hoje vocês vão bater recordes de louvor, hein? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca
não vou afundar, pois está comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Segura aí, eu vou liberar a bênção. Aí vocês vão terminar com a tempestade. Combinado? Estende as suas mãos. Deus abençoe a todos que vieram nesta noite. Saiu da tua casa, veio ser ministrado, está sendo aqui abençoado. Pastor Danilo, vai fazer essa oração de agradecimento, pelo menos, por favor. Eu queria ouvi-lo pregar, mas ele queria só ouvir. Amém. Glória a Deus. Então abençoe esse povo a nossa semana. Amém. Meu Deus, nós te damos graças e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Como o Senhor nos ensina em tudo, damos graças. Meu Deus, então que verdadeiramente essa semana coisas extraordinárias, maravilhosas, o Senhor possa realizar, fazer, como está descrito em Efésios, que o Senhor possa fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, que o Senhor possa nos surpreender de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa, meu Deus, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, em todas as áreas. O Senhor bem conhece a nossa necessidade, sabe das nossas fraquezas. Meu Deus, nos surpreenda. Meu Deus, nos abençoe. Senhor, cure aquele que está enfermo. Senhor, prospere aquele que precisa e está necessitado. Meu Deus, abra a janela dos céus e portas. Meu Deus, faça muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Que a dupla honra do Senhor se manifeste. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão que há no Espírito Santo esteja e permaneça sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Eu te amo em Cristo Jesus. Lembre-se que o justo não se justifica. Permaneça na fé. 1, 2, 3 e assim seja. Eu sou Renovar, ano da conquista. Aplauda o Senhor, cumprimente alguém. Boa semana, vai na paz, vai na bênção. Oh, a tempestade eu declaro nesta noite. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.